Olá, irmãos. Em mais um momento nós estamos reunidos para falarmos um pouco mais da Palavra de Deus. E por falar em palavra, o que o Senhor traz para meditarmos nesta noite é sobre o poder que as nossas palavras têm. Lá em Mateus 12, 37, diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. A gente ouve com muita frequência as pessoas dizerem que a palavra tem poder. E tem mesmo, será? Qual é o poder real das palavras? De onde vem essa ideia de que palavras são tão importantes assim? O versículo que acabei de ler, ele nos esclarece sobre isso. Apesar de muitas pessoas falarem sobre isso, sobre o poder da palavra de uma forma tão natural, às vezes as pessoas desconhecem que isso tem uma base bíblica. Pensar no que certas palavras podem causar não é um misticismo, não é coisa de gente positiva ou de crendices que o mundo tem. De fato, palavras faladas para o bem ou para o mal podem construir ou destruir totalmente pessoas e situações. Lá no livro de Provérbios fala bastante sobre isso. No livro de Provérbios diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso está em Provérbios 18, 21. Isso é bastante sério. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos alerta que comeremos os frutos, ou seja, nós viveremos as consequências do que falamos. E isso não vale apenas para nós, mas para as pessoas que ouvem, que recebem aquilo que nós falamos. Desde a criação do mundo, o poder da palavra, ele já é visto. Deus, ele poderia ter criado o mundo de tantas outras formas. Ele, sendo Deus e tendo todo o poder que tem, ele poderia só ter imaginado. E da maneira que a gente vê em muitos filmes, só bater palmas, estalar dedos, tudo já seria feito. Mas não, Deus fez questão de falar o que ele estava criando. E assim ele deixou registrado na sua palavra que as coisas obedecem a uma ordem que é falada. Deus fala. Hebreus 11, 3. Pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem de Deus e que foram feitos do nada.
Lá em Isaías 55:11 diz assim: assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Deus, Ele expressou através da sua fala o que estava dentro dele, a sua vida, e fez com que as coisas se materializassem nesse mundo. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tendo a mesma natureza que Ele. Somos formados por espírito, alma e corpo. Ele nos deu uma voz para expressarmos aquilo que cremos. Por isso, o que falamos também pode produzir vida ou pode produzir morte. É claro que nós não somos Deus. Não temos a capacidade de criar coisas da mesma maneira como Deus criou. Mas nós vivemos numa atmosfera espiritual onde tudo que falamos produz algo, já que nós somos cercados por várias pessoas. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso está em Hebreus 12:1-2. Tão importante pensarmos nas palavras. Nós somos capazes de produzir com palavras, principalmente porque somos semelhantes a Deus, mas também porque falamos aquilo que cremos. Uma frase pesada pode até parecer uma fala inocente, sem intenção de magoar, mas quando algo ruim chega a ponto de ser dito, significa que aquilo está dentro de nós. Às vezes, conseguimos controlar o impulso de falar algo que não seja agradável na frente das pessoas que não queremos decepcionar, mas em algum momento, aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, vai escapar. Quando existe o hábito de falarmos de uma maneira agressiva, com raiva, com desejo de vingança, pode ter certeza que não são só palavras, mas a expressão de algo que a gente pensa, que a gente acredita. Isso acontece porque é impossível a gente separar a fala dos pensamentos e daquilo que acreditamos. O problema é que nem sempre temos uma consciência do que pensamos, do que cremos. No entanto, se nós prestarmos atenção às nossas palavras, elas serão um termômetro para nós avaliarmos no que andamos pensando e que tipo de crença estamos alimentando. Nós precisamos criar o hábito de prestar atenção ao que nós falamos. Se esta consciência sobre o poder das palavras estiver na nossa vida, nós vamos ter condições de corrigir as declarações erradas que temos feito. Melhor do que isso, nós podemos usar os nossos lábios como um instrumento de vida.
Mas mesmo que nós estejamos atentos e com um diagnóstico bem definido, não vai adiantar treinar boas confissões se o nosso interior não for tratado corretamente. Encha-se de Deus e da palavra de Deus. Essa é a garantia que você alimentará melhores pensamentos, que você fortalecerá sua fé em Deus. Na prática, você precisa ter comunhão constante com Deus para que os seus pensamentos carnais, que ainda estão aí dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, e são inspirados pelo inimigo, possam dar lugar a pensamentos de Deus, pensamentos que estão na palavra de Deus. É uma questão de espaço, é uma questão de escolha. A nossa mente pode dar espaço para pensamentos naturais, pensamentos aqui da carne mesmo, ou para os pensamentos espirituais. Se nós criarmos o hábito de ler a Bíblia diariamente, isso ajuda muito. Não precisa ser um trecho grande, mas antes de ler, peça ao Espírito Santo para falar com você. Isso se chama revelação. A revelação da palavra de Deus acontece quando o que lemos ganha vida e vai de encontro a algo que você precisa ouvir naquele momento. Comece a ter o hábito de ler diariamente a Bíblia. Fale com Deus. Lembra que Ele está em você através do Espírito Santo e quer ter um relacionamento com você. É muito saudável separar um tempo todo dia para orar. Mas você pode conversar com Deus o dia inteiro, em qualquer lugar. Que nós possamos estar sempre perto das pessoas de fé, das pessoas que nós podemos confiar. É importante fazermos parte de um corpo, de uma comunhão, de uma congregação. Quando for ouvir mensagens, ouça mensagens que edificam. Leia livros bons. Ouça uma música que você goste, que te traga paz. Treine a sua fala. Se policie mesmo na hora de falar algo negativo, algo relacionado a fracasso ou ficar reclamando. Afirme pela fé o que a palavra de Deus diz. Fale das promessas, da fidelidade de Deus. Quanto mais nós nos enchermos de Deus, quanto mais nós nos enchermos a nossa mente da palavra de Deus, quanto mais nós estivermos em sintonia com Ele, mais nós teremos facilidade de expressar coisas boas em palavras e principalmente em atitudes. As palavras que nós dizemos hoje são sementes que estão criando o nosso futuro. Se a gente disser com fé, em concordância com a palavra de Deus, nós seremos exatamente aquilo que nós falamos a nosso respeito. Além disso, as coisas e as pessoas ao nosso redor também obedecerão esse princípio. Nós que somos pais, mães, devemos ter muito cuidado com o que nós falamos sobre os nossos filhos ou para os nossos filhos. É uma grande irresponsabilidade plantar sementes de inferioridade, de descrédito, de agressividade, de mentira ou outras coisas ruins na vida desses seres que ainda estão em formação. As suas palavras agora refletem o seu destino depois.
Pense nisso. O que você tem falado? O que você vem falando para os outros? Principalmente o que você vem falando sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre a sua saúde. Deus quer fazer um milagre na sua vida. E Ele que ordenou para falarmos para a montanha sair da nossa frente. Então, use o poder da palavra para o bem. Lembre-se sempre desse versículo que está em Mateus 12:37. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Vigie as tuas palavras. Crie o hábito de falar coisas boas. Se não tiver coisas boas para falar, se cale. Não fique dizendo palavras de maldição. Somente abençoe. Creia em Deus, creia no poder da palavra. Pai querido, te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor está sempre presente falando conosco, nos orientando, ó Pai, nos mostrando o caminho que devemos andar. Nós te pedimos, Paizinho amado, que o Senhor esteja nos dando todo o discernimento, que a nossa boca seja selada toda vez que vierem pensamentos ruins, ó Pai. Que nós possamos ser bênção, Senhor Jesus. Que da nossa boca saia somente palavras que venham edificar. Agradecemos, Senhor, a Ti, hoje e sempre. Amém.